Olá, nesse vídeo vamos falar sobre como calcular o equilíbrio de fases envolvendo petróleos. Todos nós sabemos que o petróleo é muito importante para a humanidade. A tendência é que ele seja substituído gradualmente no futuro, mas atualmente é a principal fonte de energia para a indústria, aquecimento, transporte e outros. Talvez até a sua substituição em termos energéticos seja mais fácil ainda do que em termos materiais, no desenvolvimento de plásticos e outros derivados. Bom, o petróleo é composto principalmente por carbono, hidrogênio e contém também pequenas quantidades de enxofre, nitrogênio e oxigênio. O problema é que, diferentemente de substâncias, digamos assim, comuns, o petróleo é uma mistura de um número muito grande de componentes. E então ter a composição exata de um petróleo ou de um derivado de petróleo normalmente é impraticável. Por exemplo, se nós pegamos o butano, o hidrocarboneto com 4 carbonos, ele apresenta 2 isômeros. O pentano, 3. O octano já apresenta 18 isômeros. E se pegamos os hidrocarbonetos com 40 carbonos, teríamos 10 na 12 isômeros. Na verdade, 10 na 13, né? Na ordem de 10 na 13 isômeros diferentes. E é claro que seria impraticável colocar em uma mistura e fazer cálculos envolvendo todos os componentes que aparecem em petróleos e seus derivados. Então, como é que isso é normalmente feito? Existem algumas abordagens. A primeira delas é separar os componentes maiores, aqui com 7 hidrocarbonetos ou mais, de outros componentes mais leves, gases e os hidrocarbonetos com poucos carbonos. E aí, claro, não existem dois petróleos ou duas frações de petróleo idênticas. O que nós temos são diferentes distribuições. Podemos ter desde gases que contêm essencialmente metano aqui, até óleos que contêm quase nada de gases leves e muito de hidrocarbonetos mais pesados, com 7 hidrocarbonetos ou mais. Passando por uma contínua distribuição, né, de várias possibilidades para diferentes óleos ou frações. Então, na verdade, ao invés de trabalhar exatamente com a composição, uma vez que é possível ou praticável, né, termos a composição até um número limitado de carbonos e não para os hidrocarbonetos de cadeia mais longa, passamos a trabalhar, na verdade, com propriedades indiretas. E é usual trabalhar, então, com os petróleos ou seus derivados com curvas de destilação em substituição das composições, ou como sendo uma aproximação das composições. Sabemos que um composto puro, para uma dada pressão, só tem uma única temperatura de ebulição. E se eu tiver uma mistura e for vaporizar essa mistura, essa vaporização vai acontecer então em uma faixa de temperaturas. Primeiro vão saindo os componentes mais leves, depois vão ficando então os mais pesados, menos voláteis, que vão sair no final, se fizermos uma vaporização da mistura. Utilizando curvas de destilação ou curvas de vaporização desse tipo, nós temos uma inferência, né, uma ideia da composição daquele óleo. Se as curvas de vaporização ou de destilação acontecem em temperaturas mais elevadas, sabemos que temos componentes menos voláteis, maiores lá na mistura. Um dos aparatos que permite fazer isso, ou uma das técnicas, né, que permite fazer isso, é normatizado na ASTM D86, onde nós temos um equipamento desse tipo, um emulhômetro, similar a isso, que fica aqui dentro deste equipamento, né, nós teríamos esse recipiente. Por exemplo, se enchermos esse recipiente aqui com uma determinada quantidade de água aqui, água pura, e digamos que vamos ter aqui então um condensador, né? Vamos colocar calor aqui na base, teríamos um termômetro aqui medindo as temperaturas, similar ao que temos aqui, e aqui teríamos um recipiente que mede quanta água, né, seja que é água pura, acabou sendo vaporizada e depois condensada. Então, o que vai acontecer? Enquanto a temperatura não chegar à temperatura de ebulição dessa água, não vamos ver água caindo aqui.
Conforme vamos aquecendo, vamos chegar nos 100 graus Celsius, já que isso aqui estaria em uma atmosfera, e a água vai começar a preencher aqui a minha proveta. Certo? E ao mesmo tempo eu poderia fazer então um gráfico de temperatura versus fração destilada em volume, por exemplo. Coloquei aqui 20 ml, caiu a primeira gota, a temperatura que eu meço vai ser 100 graus Celsius, porque é água pura. E conforme a água vai vaporizando, já que ela estaria pura, eu vou medir sempre 100 graus Celsius aqui, até que eu vaporizo os meus 100%. A água foi totalmente vaporizada e vai estar totalmente nesse recipiente do outro lado. Ok? Agora, se nós fizermos isso com uma mistura, e aqui nós temos uma mistura de 2 hidrocarbonetos, N-decano e tetradecano, um pouco menor e o outro maior, e medirmos aquelas temperaturas conforme essa mistura vai sendo vaporizada, o que vai acontecer? O N-decano vai preferencialmente sair no início, né? Então se eu medir a composição desse vapor aqui, eu teria o nosso C10 aqui, essa curva é a curva do C10, e aqui do tetradecano, do C14, a sua composição no vapor. No início eu tenho uma coisa que é quase só C10 N-decano no vapor e bem pouquinho C14. E a temperatura é mais baixa porque quem está ebulindo, quem está vaporizando preferencialmente é o mais volátil. Conforme a composição dele vai sendo consumida, já que ele vai estar sendo vaporizado, né? A temperatura vai aumentando, porque agora eu tenho que vaporizar o hidrocarboneto mais pesado, C14. No final, quando eu vaporizei todo o meu C10, eu tenho só C14 e a temperatura final vai ser praticamente a temperatura de ebulição do meu C14. Aqui eu tenho dados experimentais e aqui cálculos utilizando um modelo. Assumindo, né, válida a lei de Raoult, e estão vendo que não aconteceu uma perfeita representação dos dados experimentais e entre os dados experimentais e o modelo, por dificuldades que a gente já estudou. Aqui dá para ver que o próprio componente puro não está sendo representado pelo modelo, porque no final eu tenho só o C14 puro e a temperatura de ebulição não está coincidindo com o que o modelo está prevendo. Mas a ideia está sendo aqui, aparentemente muito bem capturada por um modelo que está fazendo o cálculo representando esta curva de destilação. E aí notem que, então, se eu tivesse composições diferentes, essa minha curva menos C10, por exemplo, essa minha curva acabaria antes aqui, né? Eu tenho menos C10, eu tenho mais C14, ela ficaria uma coisa assim. E que aí diferentes composições impactam no formato da curva. Aqui o caso de uma mistura sintética envolvendo 7 componentes, sintética porque ela foi construída utilizando componentes puros, e então a gente sabe a composição dela. E aqui um cálculo de um modelo dessa curva de destilação, e aqui como variaram as frações molares do líquido que está sendo destilado, né, recolhido, conforme passa o tempo. Né? Então eu tenho componentes mais voláteis saem no início, e aí eles vão sendo consumidos, os menos voláteis vão ficando mais para o final, e no final eu tenho aqui, em essência, o naftaleno saindo por último com essa temperatura aqui, que seria a temperatura de ebulição dele mais alta. Aqui de novo, dados experimentais e um modelo. Isso aqui é um trabalho que construímos alguns anos atrás. Qual é o problema dessas curvas D86? O procedimento é bem simples, é só um balão, né? Mas o problema é o seguinte, que a todo instante, se voltarmos aqui, nós temos sendo vaporizado todos os componentes, em menor ou maior proporção. Então, em nenhum momento eu estou medindo a temperatura de ebulição de um dos componentes. Então, isso aqui não são pontos de ebulição verdadeiros, como dizemos, porque estamos medindo temperaturas que são temperaturas de bolha da mistura, e não pontos de ebulição de nenhum dos componentes, mas sim daquela mistura, né? E continuamente removemos esses componentes da mistura. E não temos nunca medido a temperatura de saturação de um dos componentes, a não ser que quando no final eu termino com um componente mais pesado praticamente puro, e eu estaria medindo alguma coisa próxima da sua temperatura de ebulição.
Em função disso, existem outros tipos de experimento. Os experimentos conhecidos como ponto de ebulição verdadeiro, ou em inglês, né, True Boiling Point, TBP. Então, além do D86, nós temos essa outra forma de medir. Nessa outra forma, ao invés de usar um simples balão, né, utiliza-se uma coluna de destilação com pelo menos 15 estágios e operando com alta razão de refluxo, fazendo com que lá no topo da coluna normalmente eu tenha praticamente uma substância pura, já que eu tenho um grande número de estágios e uma alta razão de refluxo. Dessa forma, se ao invés de usar um simples balão, utilizar essa coluna de destilação, a temperatura do topo seria uma boa aproximação do componente que está sendo removido naquele momento. E aí por isso que se chama essas curvas, né, as curvas de ponto de ebulição verdadeiro ou True Boiling Point. São experimentos que trazem informações mais precisas, já que os componentes estariam praticamente puros, sendo removidos um por vez, mas são experimentos que demoram muito mais caros, requerem muito mais amostra. E então são mais complicados de se obter, né? Mas seriam, digamos assim, melhores. O que vai acontecer nas curvas de ponto de ebulição verdadeiro, eu acabo tendo, elas vão ter a mesma cara, né? Uma temperatura versus fração de líquido vaporizado, mas nas curvas de ponto de ebulição verdadeiro, já que eu estou medindo o ponto de ebulição dos componentes individuais, eu tenho sempre um maior espectro, eu tenho uma maior faixa de temperatura sendo exibida, porque eu não estou medindo temperaturas de ebulição da mistura toda, mas sim de um dos seus componentes, um por vez, poderíamos imaginar assim. E aí a facilidade a ideia seria que nas curvas de TBP ou PEV, a minha curva de destilação, na verdade, seria a retirada sequencial desde o mais leve, componente mais leve, até o mais pesado. E aí, quando esse componente acaba, eu passaria a retirar o próximo, então a temperatura vai aumentar, e assim eu ficaria com essa escadinha de componentes puros. E aí eu posso pensar ao contrário. Eu meço a curva de destilação e depois eu tento encaixar componentes e composições. A composição seria proporcional a essa largura aqui, né? E o componente, cada um dos componentes, o que ele diz é esse ponto, a altura aqui, né? Ou a temperatura de saturação ou a temperatura de ebulição, the boiling do componente, que eu sei para vários componentes. Então eu posso pensar assim, tendo a curva de destilação, PEV ou TBP, né? Eu tento montar uma composição que representa aquela curva, e essa aqui seria uma mistura substituta que representa aquela mistura. Só que daí para fazer isso eu uso alguns componentes, 10, 15 componentes, e não os milhares de componentes que na real estão naquela mistura. Posso introduzir mais componentes e deixar a coisa um pouquinho mais complicada, tentando encaixar esses componentes para representar a curva. Notem que aqui isso não está muito bem feito, né? Isso seria um processo de otimização razoavelmente complicado para ser executado, para que eu tenha a melhor aproximação possível da minha curva de destilação entre os componentes. E então eu posso tentar representar com componentes reais, né, uma mistura substituta com compostos reais, para representar aquela curva. E aí eu faria cálculos de equilíbrio ou simulações usando esses componentes reais, que eu conheço as propriedades deles, em substituição do meu petróleo, da minha fração de petróleo. O grande problema disso, de utilizar componentes reais, é que nem todas as temperaturas de saturação eu vou ter um componente disponível. Daqui a pouco eu posso ter uma faixa de componentes, ou exatamente a temperatura que eu queria, que era essa aqui, por exemplo, para dar exatamente nessa curva, eu não tenho nenhum componente com aquela temperatura de saturação. Isso pode acontecer. Além disso, né, se eu usar todos os componentes disponíveis, eu acabo ficando também com um problema muito grande. Se eu utilizar centenas de componentes para representar um petróleo, eu retorno ao problema original, que é o problema fica muito difícil de ser tratado, porque envolve componentes demais. Então, o que se faz normalmente não é utilizar componentes substitutos, mas sim inventar pseudocomponentes, componentes inventados que vão representar o meu petróleo, mas não são exatamente componentes que existem. Então, normalmente o que é feito é assim, eu pego minha curva PEV ou TBP,
ajusto um modelo, essa curva azul aqui. Depois de ajustado esse modelo, eu quebro ele em diferentes fatias, né, que podem ser de temperatura, faixas de temperatura ou faixas de volumes. Aqui notem que eu tenho frações volumétricas nessa escadinha, ou nessas fatias iguais, com exceção do último aqui, que foi escolhido usar uma fatia mais fininha, já que aqui a inclinação é muito maior. E no início da curva, normalmente nós colocamos os componentes reais, porque a gente já sabe que aqui no início da curva eu tenho gases leves e também hidrocarbonetos pequenos, e esses não tem muita opção. O metano, etano, propano e assim vai, né? Então eu colocaria eles aqui no início. E nessa faixa restante eu colocaria esses pseudocomponentes, componentes inventados, calculados especificamente para representar cada um dos petróleos que nós desejamos representar. Como é que esses pseudocomponentes são calculados? Usando correlações. Existem diversas correlações por aí. Esse livro do Riasi, que vocês vão encontrar o link no nosso material, é bem completo e muito bom sobre o assunto. Por exemplo, se eu quiser saber a massa molar de um pseudocomponente que vai representar a minha mistura, notem que de acordo com aquela correlação ali, com essa correlação aqui dada, eu tenho que só saber a temperatura de ebulição desse componente. Então, se eu venho aqui e eu fiz essa fatia, a temperatura de ebulição dessa fatia é exatamente o valor aqui correspondente, praticamente 100 graus Celsius. Aí eu pegaria esses meus 100 graus Celsius, introduziria aqui nessa equação, eu digo qual é o hidrocarboneto, pseudocomponente, que teria essa massa molar que daria essa temperatura de ebulição. Com a temperatura de ebulição, então, calcularia, por exemplo, a massa molar. As equações cúbicas, elas precisam de massa molar, temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico. E aí, usando esses conjuntos de correlações, eu vou calculando, por exemplo, esse specific gravity, que é uma medida de densidade. Com ele e com a temperatura de ebulição, eu posso tirar a temperatura crítica de acordo com essa correlação, e assim vai. Então, eu acabo calculando propriedades desses pseudocomponentes, eu crio esses pseudocomponentes e utilizo a minha curva de destilação para tirar as propriedades deles. Então, dadas essas propriedades dos pseudocomponentes, são, em essência, as propriedades críticas e o fator acêntrico, eu consigo utilizar equações clássicas cúbicas, por exemplo, para calcular o equilíbrio de fases usando essa técnica de pseudocomponentes para representar os petróleos. E aí todos os cálculos passam a ser como se essas substâncias fossem substâncias como qualquer outra, permitindo que eu calcule equilíbrios de fase utilizando petróleos ou frações de petróleos, para as quais eu conheço aquelas curvas de destilação. As curvas de destilação, então, acabam substituindo as composições dos petróleos e suas frações. Existe um último tipo de curva que também é conhecido, também razoavelmente conhecido, que é a curva EFV, Equilibrium Flash Vaporization. Nesse tipo de curva aqui, ela teria a mesma cara, né? Onde eu tenho uma temperatura versus uma fração vaporizada, e eu vou ter de novo uma curva que vai ter uma cara assim, só que para cada ponto desses aqui de fração vaporizada, por exemplo aqui, quando vaporiza 10%, isso seria o equivalente a eu colocar num vaso de flash, em pressão de 1 atm, qual é a temperatura que eu tenho que colocar nesse vaso de flash para que 10% do volume saia no vapor. 10% no vapor. Agora, se eu quiser o segundo ponto aqui, 20%, eu vejo qual é a temperatura que eu tenho que colocar para que saia aqui 20% no vapor. Base volumétrica, mas depois que esse vapor foi condensado, tá? Então, é claro que o volume dessa fase vapor vai ser muito grande, mas é assim, tal que 20% seja a fase vapor, mas depois que condensou, porque nessas curvas todas é sempre a fração de volume que foi vaporizada, né? Mas depois que ela é condensada e está na forma de um líquido. Então isso é importante nessas curvas. Nessas curvas EFV, notem que eu tenho sempre todo o líquido em equilíbrio com todo o vapor, porque seria como se fosse um flash,
onde todo líquido tem equilíbrio com todo vapor. Então, nessas curvas aqui, eu tenho ainda menos separação, e a curva vai ser ainda menos atenuada. Então, se a gente voltar aqui no nosso slide onde tínhamos as diversas curvas, a nossa EFV, ou em português VEB, vai ser a que tem menos diferença de temperaturas entre o início e o fim. Às vezes eu tenho disponível a curva PEV, ou TBP em inglês, às vezes eu tenho disponível até 86, é a mais comum, na verdade, e às vezes eu tenho a de VEP. Se eu tenho mais de uma delas, eu tenho uma oportunidade interessante. Por exemplo, eu tenho a PEV, ou TBP, né, em inglês. Com essa eu tiro as composições. Tiro então as composições dos meus pseudos. Com essa composição dos pseudos, eu calculo a curva de vaporização flash. E aí eu posso comparar se esses meus pseudos, ou mesmo o modelo termodinâmico, né, porque aqui eu vou ter que botar na jogada um modelo termodinâmico, uma equação de estado, por exemplo. E aí eu comparo se o que eu tinha obtido de composição mais modelo termodinâmico está representando bem aquela mistura, vendo como é que se comporta essa curva VEB. Isso é o que nós vamos fazer como uma tarefa sobre esse assunto. Então, era isso.